As stablecoins são a espinha dorsal do mundo cripto, mas apesar de terem stable no nome, tem algumas que não são nada stable. Algumas são centralizadas, outras nem tanto, algumas têm 100% de colateral, outras não cobrem nem 50% do passivo. Você pode estar correndo um risco absurdo com a sua stablecoin e nem sabia. Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar todas essas diferenças e você vai entender como anda a saúde financeira das principais stablecoins do mercado. Então pessoal, stablecoin é um assunto que não dá para ignorar, principalmente depois do escândalo envolvendo o token UST e Terra Luna, que virou pó em 3 dias. De forma simples, stablecoins são as criptomoedas que replicam o valor de alguma coisa. Nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente das stablecoins de dólar. O dólar é a principal moeda fiduciária do mundo e é par de quase todas as transações do mundo cripto. Mas não dá para comprar um Bitcoin com uma nota de dólar porque essa nota não acessa o ambiente blockchain. A stablecoin vem justamente para solucionar esse problema porque elas são nativas da blockchain e acabaram se tornando as moedas de pagamento que replicam o valor do dólar. A sua cotação é estável em relação ao dólar e por isso o seu nome. Quando eu vou olhar para uma stablecoin, existem duas grandes variáveis que são primordiais na análise. Eu estou falando do nível de centralização e colateralização de cada moeda. Não existe uma regra para definir o lastro ou colateral de uma stablecoin. Elas podem ser desde moedas fiduciárias, títulos do governo, até mesmo outras criptomoedas. As características do lastro estão totalmente relacionadas com a eficiência e segurança da stable. Se o lastro é considerado volátil, em eventuais momentos de crise ou inseguranças do mercado, esse lastro pode cair e tornar menor do que o valor de mercado da stable. Ou seja, no final das contas, o importante de uma stablecoin é ter o passivo igual ao ativo. Em o caso de uma subcolateralização, significa que se todo mundo quiser reverter suas stablecoins em dólar, fazer o redeem, não haverá recurso suficiente e a moeda acabará não cumprindo a função na qual ela foi criada. No caso das stablecoins mais centralizadas, o token ainda carrega o risco de gestão da empresa por trás, porque de certa forma ela tem livre acesso para alterar as características do colateral sem sequer notificar o mercado. Não podemos descartar aqui também a possibilidade de uma má gestão ou falência da empresa, que também vai impactar na saúde da stable. A primeira stable que a gente vai falar aqui hoje é a maior em capitalização de mercado e foi emitida pela empresa Tether. Sim, estamos falando de USDT. Ela experimentou um leve depeg no início desse ano enquanto os investidores questionaram seu lastro por conta do colapso de Terra Luna. De acordo com seu último relatório trimestral, eles reduziram significativamente a sua exposição a commercial papers e certificados de depósito no início do ano e aumentaram a sua exposição a títulos americanos para quase 50%. Isso tudo visando trazer uma maior estabilidade do lastro. Eles soltaram outra nota se comprometendo a reduzir esses papéis a zero, mas até então não chegamos lá. Porém, todavia, entretanto, não dá para falar que os caras são incompetentes. Até hoje eles honraram com todos, absolutamente todos os redeems. E tem muita gente que insiste em criticar o seu funcionamento. Pois é, se não tem FUD, não é Tether. A segunda moeda que vamos falar hoje vai ser aquela que mais se beneficiou com a falência de Terra Luna e com esse movimento de depeg no secundário de USDT. Justamente porque o seu colateral é muito mais sólido. Na época, o USDC aumentou sua participação de mercado de 25% para 36%, o que é um absurdo. Simplesmente porque o seu lastro só tem dólares e títulos americanos. E na boa, mais seguro que isso seria até um exagero. Eles ainda têm a política de contratar auditores independentes e divulgar mensalmente os seus dados de balanço. A Tether, por exemplo, só divulga os seus dados de 3 em 3 meses. Na prática, vejo que o mercado fica um pouco mais confortável com o USDC do que com o USDT. Mas existe todo um movimento das corretoras de dar um foco maior na USDT do que na USDC. A Binance, por exemplo, excluiu todos os pares de negociação com o USDC. A stablecoin da maior corretora de cripto do mundo foi criada em parceria com a Paxos e carrega o nome de BUSD, ou Binance USD. No seu último relatório, eles mostraram que todo o colateral também é composto por dólar e títulos americanos, e assim como a USDC, ela também passa por auditorias mensais independentes. Um detalhe interessante é que a Paxos só emitiu seus tokens BUSD no formato RC20 na rede da Ethereum. Então todos os BUSD que estão em circulação em outras redes não foram emitidos pela Paxos e por conta disso é impossível dar redeem nesses tokens. A lógica é que o BUSD da Polygon, por exemplo, tem um lastro em um BUSD RC20 na Ethereum. E logicamente isso carrega um risco adicional. Calma que o vídeo não acabou. Agora a gente vai falar das stables descentralizadas, que na minha opinião são as que realmente merecem a nossa atenção.
Se a gente explorar elas de uma forma correta, sem muita ganância, ainda dá para pegar um yield muito da hora. Se está curtindo o conteúdo até agora, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e deixar aqui nos comentários qual stablecoin é a sua queridinha. As stablecoins descentralizadas foram criadas para ser uma espécie de alternativa mais transparente e resistente à censura da SEC e outras empresas centralizadas. Normalmente elas apresentam garantias em criptomoedas, mas utilizam de mecanismos para tentar garantir a paridade com o dólar. Não dá para falar de stablecoin descentralizada sem citar a MakerDAO e o seu token DAI. Ela foi criada com o modelo CDP e hoje apresenta a maior capitalização de mercado dentre as stables com custódia on-chain. Para adquirir um token DAI, você tem que depositar cripto como garantia nos cofres da Maker. Mas todo mundo sabe que cripto é um pouco mais volátil, por conta disso ela cobra mais ou menos 150% do colateral para liberar os seus tokens. A Maker inicialmente aceitava só Ethereum como garantia, mas agora ela aceita uma quantidade surpreendente de ativos. Eu estava fazendo as contas, nem todas valem a pena, para ser sincero. Eu diria que 2 ou 3 só estão valendo a pena. O resto está cobrando uma quantidade colateral absurdamente alta. Essa variedade de garantia com certeza é o que mais chama a atenção dos investidores, mas também é um motivo das principais críticas. O mercado fica muito dividido entre a segurança e performance. Não dá para agradar todo mundo, né? A DAI tem uma boa estabilidade nos períodos de estresse de mercado justamente porque ela recebe o suporte de várias stablecoins. Mas ela acaba herdando também o risco de centralização de custódia do USDC, por exemplo. Na top 2 em capitalização de mercados temos a LUSD. Ela é emitida pela Liquidity e essa sim só aceita ETH como garantia. E por isso ela cobra uma sobregarantia de 110%. De acordo com seu white paper, o Ethereum é o ativo mais adequado para encaixar no algoritmo de minimização de riscos da Liquidity. Em teoria, uma garantia com um único ativo introduz um risco específico do ativo, porém, eles alegam que o Ethereum é indiscutivelmente o ativo como garantia mais descentralizado e líquido do mercado. Mais líquido eu concordo, mas mais descentralizado é um pouco complicado de cravar. Mas isso é discussão para um outro vídeo. Na nossa análise de stablecoins mais amplamente utilizadas no mercado, sugere que ainda as pessoas preferem a estabilidade e liquidez sobre a descentralização e eficiência do capital. As stablecoins são, sem dúvida, um componente crucial de infraestrutura de criptomoedas e de todo o ecossistema DeFi. Ter tanto poder concentrado em entidades centralizadas, suscetíveis à regulação, censura, é um risco significativo para todo o ecossistema cripto. Só para vocês terem uma ideia, eu levantei os números do CoinMarketCap e o valor de mercado das 5 maiores stablecoins é de mais de 120 bilhões de dólares. A gente não falou um detalhe nesse vídeo, mas a Aave anunciou que vai lançar a sua própria stable, o GHO. Se esse vídeo tiver um feedback legal, a gente vai considerar fazer um próximo vídeo falando só sobre o GHO. Então não se esqueça de se inscrever no canal, curtir para não perder nenhum outro conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.